Bem-vindos ao Clube de Leitura Espaço Civile, legado e in memoriam de Maria da Glória Moreira Civile e Rodolfo Civile. Este projeto foi contemplado pelo PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, edital número 25 de 2022, de incentivo à leitura. Recebe o apoio da Prefeitura de Campos do Jordão, da Academia de Letras e Academia Jovem de Letras de Campos do Jordão, da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores Regional São Paulo e da Panambi Literatura. Os temas do nosso encontro de hoje são Reflexos do idioma italiano, João Bananeri e Adoniran Barbosa, com Márcia Etelli Coelho, médica e escritora premiada, com vários livros publicados. Pertence à Academia Cristã de Letras e à diretoria da Sobrame São Paulo, onde foi presidente. Imigrantes italianos, através da obra literária de Zélia Gattai, com Antonella Rita Roscilli, pesquisadora brasilianista, escritora e tradutora italiana. Biógrafa de Zélia Gattai Amado, diretora da revista Sarapegbe, revista italiana de diálogo intercultural, Sociedade e Cultura do Brasil. Gigi Damiani, com Carlos Nascimbene, roteirista, cineasta, diretor, produtor, escritor. E As Canções Anarquistas no Coreto do Jardim da Luz, com Sandro Bodilon, barítono, mestre em música pela Unesp, integrante do Coral Lírico do Teatro Municipal de São Paulo e do Núcleo Hespérides Música das Américas. Vamos lá, Márcia. Boa tarde a todos. Eu vou começar a minha apresentação falando sobre a influência da comunidade italiana na cidade de São Paulo. 70% da imigração italiana veio para São Paulo, e o pico foi de 1895 até 1897. Eles contribuíram para a lavoura, para a formação da classe operária. Movimentos reivindicatórios trabalhistas também tiveram a participação dos italianos. Eles também contribuíram para o cotidiano da cidade de São Paulo, a língua, o modo de falar, as músicas alegres, as óperas, as festas comunitárias e, sem dúvida, a alimentação. Algumas palavras que nós utilizamos derivam do italiano. Ciao, maestro, soprano, contralto, tenor, violino, serenata, sonata, camarim, banquete, panetone, pizza, polenta, risoto, cappuccino, pastel, nhoque, ravioli, lasanha, boletim, porcelana, carnaval, gazeta, cicerone, máfia, dantesco, aquarela, são algumas das palavras derivadas do italiano, com ênfase sempre alimentação e música. No início, houve necessidade de adaptação. Eles procuraram uma identidade aqui em São Paulo. E uma das pessoas que contribuiu para isso, para essa integração Brasil-Itália, foi João Bananeri. O nome verdadeiro, Alexandre Ribeiro Marcondes Machado. Ele nasceu em Pindamonhangaba, em 1892, e faleceu em 1933. Era o pseudônimo usado pelo escritor, então, Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, escritor, poeta e engenheiro brasileiro. Ele se destacou por escrever numa linguagem italianada, e a colônia italiana se sentiu representada por esse linguajar tipo macarrônico. Interessante é que ele não tinha ascendência italiana, mas ele se apaixonou pela cultura desses imigrantes. E tudo começou quando, em 1911, Oswald de Andrade fundou o jornal O Pirralho, que tinha uma proposta pré-modernista. Nele havia um personagem chamado João Bananeri. Esse personagem foi uma caricatura do Voltolino, que era o pseudônimo do desenhista Lemo Leme. Naquela época, Alexandre escrevia artigos para o jornal O Estado de São Paulo
Em 1919, ele foi convidado para assinar uma coluna no Pirralho. E ele, então, se apropriou do personagem e passou a assinar João Bananeri. Ele escrevia comentários sobre assuntos atuais da época e em seus escritos também não lhe escapava crítica aos políticos, ao registro de cenas do cotidiano. Tudo numa mistura de italiano e português, em total irreverência e com enorme popularidade. Maior contribuição literária de João Bananeri foi criar versos parodiando poetas famosos. E a sua principal obra foi o livro La Divina Encrenca, que é uma paródia da Divina Comédia de Dante Alighieri. Esse livro, La Divina Encrenca, foi editado pela primeira vez em 1915, é composto por 23 poemas e são paródias de Olavo Bilac, Gonçalves Dias, Camões, Casimiro de Abreu e até Machado de Assis. Vou tentar ler para vocês uma paródia do João Bananeri ao poema Canção de Exílio, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras que canta em cima o sabiá. As aves que estou aqui também tu te sabe gorjear. A abóbora celeste também, se lê lá na minha terra, tem muitos milhões de estrelas que não tem na Inglaterra. Os rios lá são mais grandes, dos rios tutos dá som, e os matos se perdem de vista no meio da imensidão. Na minha terra tem palmeiras, donde ganda gandina d'Angola. Na minha terra tem vapiere, que só anda de gardola. Ouvir estrelas, do Olavo Bilac. Que escutar estrela, né, minha estrela? Você está maluco? E eu te dirò, entanto, que para escutá-la muitas vezes levanto e vou dar uma espiada na janela. E passo as noites conversando com ela, enquanto se las lobra lá de um canto, está só me espiando. E o sol, como num brincanto, nasce. Olho para o céu, cadê estrela? Direis então, ó meu ilustre amigo, o que é que as estrelas te dizia quando elas virou a conversar contigo? E eu te dirò, estude para entendê-la, pois só quem já estudou astronomia é capaz de entender esta estrela. O João Bananeri sofria de grave anemia, acabou morrendo em 22 de agosto de 1933, com apenas 41 anos de idade. Ele ficou esquecido durante décadas, mas sua obra voltou a ser lembrada nos processos da revisão literária sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. E ele, com certeza, influenciou uma outra figura bem mais conhecida, que é o Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa, nome artístico de João Rubinato, nasceu em Valinhos, em 6 de agosto de 1912. Compositor, cantor, comediante, ator brasileiro, ele era filho de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil em 1895 para trabalhar em lavouras. Com 22 anos de idade, o João Rubinato vai para São Paulo, onde se emprega como vendedor de tecidos. Ele era tecelão, encanador, depois pintor, garçom, metalúrgico, mas o que ele queria mesmo era ser artista. Começou como ator. Ele tentou papéis em teatro, mas foi muitas vezes rejeitado. E aí foi parar na rádio, participando de programas de calouros na Rádio Cruzeiro do Sul como cantor. Foi com gado, muitas vezes, até que em 1933 ele cantou Filosofia, do Noel Rosa, e se deu bem, conseguiu passar. Em 1934, com a marcha Dona Boa, foi uma parceria com a Imbérê,
ele conquista o primeiro lugar no concurso carnavalesco promovido pela Prefeitura de São Paulo. E a marcha foi cantada na voz de Raul Torres. Em 1941, ele é convidado para atuar na Rádio Record, onde trabalhou até 1972, ou seja, por mais de 30 anos. E ele foi ator cômico, locutor, com a criação de diversos tipos populares, escrito por Oswaldo Molles. E um dos personagens da rádio era a Dona Irã Barbosa. Então, o João Rubinato incorporou esse nome para ele, e não só o nome, mas o tipo também. A gente vê que o pseudônimo Adoniran se deve a um amigo de Boemia, e Barbosa se deve ao cantor Luiz Barbosa, de quem João era fã. Luiz Barbosa cantava com muita bossa, ele foi o primeiro cantor a usar o chapéu como pandeiro e foi também pioneiro do samba de breque. Ele faleceu em 1938, aos 28 anos. Na década de 50, Adoniran Barbosa trabalhou como ator. Ele interpreta no cinema o personagem Mané Mole, no aclamado O Cangaceiro, que ganhou a Palma de Ouro de melhor filme no Festival de Cannes, na França, e depois também interpreta o professor Pancrácio no filme Candinho, e Salvador Pereira, que é um personagem no filme A Carrocinha. Só que, paralelamente à carreira de ator, existia dentro do Adoniran um talento como compositor. E como Adoniran era um bom observador, os tipos que ele fazia nos programas e nos esquetes radiofônicos deram para ele a base para suas composições. O grupo Demônios da Garoa grava as músicas Saudosa Maloca e Samba do Ernesto, além das Mariposas. E sambas que retratavam o cotidiano, o modo de vida dos habitantes de São Paulo, principalmente os mais pobres. São Paulo, naquele momento, estava em expansão, mas o progresso deixava de lado muita gente. Em 1956, inspirado no samba Saudosa Maloca, o Oswaldo Molles escreveu para a rádio o programa História das Malocas, onde a Dona Irã Barbosa interpretava o personagem Charutinho, contracenando com a Panfuça, papel vivido pela comediante Maria Amélia. O programa da Rádio Record teve uma passagem na TV Record, com a direção do Randall Juliano. Mas foi na música que a Dona Irã criou um estilo próprio. Ele começou a utilizar nas composições uma linguagem mais simples, a linguagem popular paulistana, acompanhando o cidadão comum, os pobres, os analfabetos, os despejados das favelas, os solitários, os desempregados, mas ele fez isso com humor. Então, as suas composições denunciavam as desigualdades sociais, mas com um teor trágico-cômico. No próximo slide, podemos perceber que as suas músicas contam histórias. Podemos dizer que ele foi um cronista que se interessou pelas cenas do cotidiano das camadas pobres da população e fez uso da maneira de falar dos moradores de origem italiana, de alguns bairros paulistanos, como Bela Vista, Moca, Barra Funda e Brás. Ele até localiza a história especificando lugares. Por exemplo, Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas. Domingo nós fomos num samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. Próximo slide. Noel Rosa, por ser um originalista, cronista musical da vida da sua cidade, ele foi até apelidado de Noel Rosa Paulista, porque ambos poderiam ser considerados, então, cronistas musicais.
e isso também tem o regionalismo paralelo com a obra de Guimarães Rosa. A linguagem da poesia de Adoniran é caracterizada por um vocabulário informal, com variação linguística, marcada pelo regionalismo, linguajar popular e com erros gramaticais. Ele, com certeza, enfrentou muitos preconceitos, muitas críticas, mas deixou sua marca registrada. Não há quem não goste de cantar suas músicas, e quando canta, canta errado gramaticalmente, pois esses erros fazem parte do charme das canções. Não tem como cantar Adoniran Barbosa muito certinho, perde toda a graça. Por exemplo, na letra das mariposas. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Elas roda, roda, roda e depois se senta em cima do prato da lâmpada para descansar. Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas, que fica dando volta em volta de mim toda noite só para me beijar. Então, nessa composição, não há concordância nominal, as mariposas, em vez das mariposas, nem verbal, então elas roda, as mulher, e muitas palavras com grafia e pronúncia errada. E isso se repete em outras músicas. No próximo slide, nós temos o samba do Arnesto, que nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltermos com a baita de uma reiva, da outra vez, nós não vai mais. Só nesse trecho já há vários erros de concordância verbal. Nas composições de Adoniran Barbosa, também há muitas corruptelas, como, por exemplo, no próximo slide, dando em volta da lâmpada, mulher, o Arnesto, adifício, tauba, do tiro ao Álvaro, que mata mais que bala que revólver, a pizza que avoava. A gente pode ter a impressão que esse tipo de linguagem seja fácil de fazer, mas não é. O próprio Adoniran tinha plena consciência disso, e ele expressou numa entrevista, dizendo assim: não é fácil escrever errado como eu escrevo, pois tem que parecer bem real. E para confirmar que Adoniran sabia o que escrevia, ele também utilizava rimas interessantes. No próximo slide, a gente pode perceber, por exemplo, ele rimou dito com frito, rimou carabina com estricnina, rimou escracha com cachaça, se acha, cínica com clínica. Outro detalhe interessante, para aumentar a identificação com o público e dar um ar de intimidade, as histórias contadas em suas músicas tinham um personagem, e o Adoniran deu nome a esse personagem. Por exemplo, é o Arnesto que convidou para o samba, mas não apareceu. Mato Grosso e o Joca é que construíram a saudosa maloca. Iracema é que atravessou a contramão. E aquele samba famoso do Arnesto foi na casa do Nicola. Enfim, se a gente for analisar tecnicamente, existem muitos erros gramaticais nas músicas de Adoniran Barbosa. Ele sofreu muitas críticas, muito preconceito. As gravadoras recusaram gravar a saudosa maloca devido ao linguajar. As músicas também Tiro ao Álvaro e Um Samba do Bexiga foram proibidas pela censura da ditadura militar na década de 1970. Existem erros gramaticais, sim, mas a gente aceita esses erros gramaticais basicamente porque eles estão adequados às situações vivenciadas pelos personagens. É assim que os personagens falam. No próximo slide,
uma coisa interessante, João Rubinato começou a assumir o personagem Adoniran Barbosa com o jeito de falar, mesclando caipira com italiano. E se a gente observar bem, o modo de existir, de vestir e a imagem do Adoniran lembram a figura de Carlitos. Bigode fino, o chapéu escuro, o terno e a gravata borboleta, ambos também em sintonia com o humor trágico-cômico, contando histórias tristemente cômicas, mas que despertam compaixão e empatia. E um detalhe que faz toda a diferença é que, apesar do tom cômico das suas canções, elas não ridicularizavam os tipos populares. E aí muitos críticos também comparam o João Bananelli com Adoniran Barbosa, que eles tinham em comum as palavras italianadas, o humor, a observação do cotidiano paulista e a apropriação de personagens populares. No próximo slide, o Adoniran ficou conhecido nacionalmente como patrono do samba feito em São Paulo. Em 1965, o grupo Demônios da Garoa gravou O Trem das 11, recebeu o prêmio de melhor samba de carnaval do Rio de Janeiro daquele ano. Enorme sucesso, inclusive sendo considerada a música símbolo da cidade de São Paulo por uma votação popular no ano 2000. Mas o grande sucesso para Adoniran veio em 1974, quando ele gravou seu primeiro disco solo, no próximo slide, reunindo canções com o próprio Adoniran cantando. Aí, então, outros cantores gravavam as músicas do Adoniran, até então. Outros cantores gravavam as músicas do Adoniran. E quando ele mesmo gravou, com todo aquele jeito e sotaque, aí sim registrou seu nome na história. No próximo slide, uma cena do Mulheres de Areia, porque Adoniran também trabalhou como ator, além de outros filmes, também em novelas, como Mulheres de Areia, Os Inocentes, Ovelha Negra. No próximo slide, na vida pessoal, ele era boêmio, gostava de beber, era piadista, tinha o cão Peteleco e era grande torcedor do Corinthians. Adoniran se casou 2 vezes, a segunda vez foi em 1949, com Matilde, que é um casamento que durou a vida inteira, e ela foi a grande incentivadora, e que aceitava o jeito boêmio de ser do Adoniran. Nos últimos anos de vida, com um enfisema avançado, ele compõe e grava pouco, e ele veio a falecer em 23 de novembro de 1982. No próximo slide, nós podemos encontrar livros para conhecer melhor a vida do Adoniran Barbosa, o livro escrito pelo jornalista Celso de Campos Júnior, também outro livro escrito pela Juliana Lins e André Diniz, e também o documentário Adoniran, Meu Nome é João Rubinato, do Pedro Serrano. E aqui eu vou encerrar, no próximo slide, com uma citação, uma homenagem ao Rodolfo Stivili, que também escreveu muitas crônicas com o tema do Bexiga. Então, o Rodolfo Stivili também influenciou e registrou em seus escritos o amor pela seu bairro, e com isso eu encerro a minha apresentação e convido agora a Antonella Rita Rossili para falar sobre imigrantes italianos através da obra da Zélia Gattai. Muito obrigada. Boa tarde, agradeço o Clube Espaço Civile de São Paulo, a senhora Rosanna Civile, Carlos Nascimbeni,
por ter me convidado nesse belo espaço cultural. Estou falando da cidade de Roma e agradeço a todos. Quando fui convidada para o encontro de hoje, eu senti muita alegria dentro de mim, pois essa minha fala será uma homenagem ao aniversário de Zélia Gattai, que logo hoje, 2 de julho, estaria completando 107 anos. Nasceu no dia 2 de julho de 1916, na cidade de São Paulo, no bairro Paraíso, na Alameda Santos número 8, que era considerada, ela escrevia, parente pobre da Avenida Paulista. E nasceu no mesmo dia em que na Bahia se festeja a libertação dos colonizadores portugueses e, portanto, quando o inteiro Brasil virou independente. E nesse ano si festeja o bicentenario. Por 56 anos, Zélia Gattai compartilhou sua vida com Jorge Amado, escritor conhecido e traduzido no mundo inteiro. Quando pela primeira vez, em 2 de julho de 1946, os dois acordaram juntos pela primeira vez em Salvador, de manhã cedo, ouvindo fogos, tiros e música, banda na rua, Jorge Amado disse para Zélia: veja, meu amor, o que eu encomendei para você hoje, no dia do seu primeiro aniversário aqui na Bahia. E Zélia ficou lisonjeada, não acreditava. Depois, Jorge Amado disse que tudo aquilo era para festejar a independência da Bahia, que aconteceu no mesmo dia em que ela tinha nascido. Mas Zélia Gattai não foi só a esposa de Jorge Amado, e sim uma escritora memorialista que ao longo da vida publicou 11 livros de memórias, 3 contos infantis, um romance, uma fotobiografia. Fotógrafa e contadora de histórias, como ela mesma se definia, em alguns livros de memória ela vai resgatando parte da história da imigração italiana no Brasil, tradições, língua, culinária, literatura oral. Tem, portanto, um papel muito importante, na minha opinião, na reconstrução memorial da imigração italiana, sobretudo nos livros Anarquistas Graças a Deus, que publicou em 1979, foi o seu primeiro livro, e o outro livro, Città di Roma, que publicou no ano de 2000, e os dois traduzidos e publicados na Itália também. Zélia relata os diferentes tipos de tradições, de imigrações que aconteceram, ou seja, diferentes histórias vividas, ouvidas, um testemunho vivo da vida dos italianos ao longo do processo da imigração para o Brasil. É preciso aqui lembrar que condições adversas de vida foram motivo de fuga de parte do povo italiano para outros países europeus, mas principalmente eles iam para as Américas, para aquela terra mítica, a terra do ouro, onde, conforme a lenda, o dinheiro nascia em cima das árvores. A imigração italiana de massa para o Brasil começou no final do século XIX e antes foi incentivada também pela imperatriz Teresa Cristina di Borbone, que era de origem italiana, itálica, e que casou com o imperador Dom Pedro II. Foi um sonho de esperança para muita gente que queria trabalhar, queria viver de forma mais digna, mas que não conseguia mais viver na Itália, na própria terra, depois da unificação do país. Entre 1880 e 1904, os italianos representavam 57,4% dos imigrantes no Brasil. As lembranças di Zélia evidenciam sobretudo uma característica, que no final do século XIX muitos italianos levavam na mala
sonhos, a vontade de trabalhar para melhorar as próprias condições, mas muitos fugiam, levando consigo a vontade de divulgar novos pensamentos, levavam consigo uma consciência política. Zélia Gattai foi resultado desses valores, desses sonhos, foi resultado de uma viagem incrível de duas famílias italianas. Então, falar dela é falar também de pessoas hoje em dia quase esquecidas na Itália e que contribuíram para o desenvolvimento do Brasil. O crítico literário Eduardo Portela, no discurso de recepção de Zélia Gattai na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, onde ela tomou posse em 21 de maio de 2002, no seu discurso disse, abro aspas, a saga de uma Itália trasplantada deitava raízes no solo brasileiro e fertilizava. É provável que a colônia socialista experimental de Cecília, a Lega Lombarda, as classes laboriosas, a Aliança Nacional Libertadora não estejam de todo esquecidas na América do Sul, graças também a Zélia Gattai. Fecho aspas. Zélia Gattai, nas duas obras que eu já mencionei, resgata a história da colônia Sicília, um experimento anarquista, o cotidiano de São Paulo, dos imigrantes, os bairros, a vida nos bairros, Braça e Bexiga, com seus cortiços, com suas festas para os santos protetores, a diferença entre os hábitos dos imigrantes italianos do norte e do sul, a imprensa anarquista, os movimentos sociais aos quais participava em São Paulo, a história do avô Francesco Arnaldo Gattai, a perseguição política contra seu pai Ernesto Gattai, que foi preso pela DOPS em 1938, acusado de ser um perigoso comunista durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, e que morreu com 54 anos de idade pelas perseguições. Filha e neta de italianos. Do lado materno, a família de Zélia era constituída por os D'Acol, esse era o sobrenome da mãe, Angelina. E era da região italiana do Vêneto. Do lado paterno, a família Gattai, da região toscana. Duas famílias que em 1890 embarcaram na aventura de partir para um mundo distante, desconhecido, recém-libertado da escravidão, que necessitava de novos braços para trabalhar e abrir portas para quem quisesse. A história da família de Zélia deixa muito clara a não uniformidade da imigração italiana no Brasil. Na realidade, havia dois tipos de imigração: a imigração por causas econômicas e a imigração também por causa política. A família Gattai era originária de Firenze e era formada por Francesco Arnaldo Gattai, a esposa Argia Fagnoni e 5 filhinhos, entre os quais estava Ernesto, futuro pai di Zélia. Francesco Arnaldo era um livre pensador anarquista com princípios anticlericais e seria o avô di Zélia. Ele foi influenciado na Itália pela leitura di un livrino. O titolo è Una comune socialista, bozzetto semiveridico di Cardias, pseudonimo di Giovanni Rossi. Era di 1878. Giovanni Rossi quem era? Era um italiano agronomo, poeta, jornalista e muito ligado aos problemas sociais. No livro, Rossi idealizava a fundação de uma colônia socialista experimental num país da América Latina, uma sociedade sem leis, sem religião, sem propriedade privada, onde a família fosse constituída de forma livre, mais livre, assegurando às mulheres os mesmos direitos sociais que os homens. Rossi buscava terras para seu projeto.
depois de um experimento realizzato perto di Milano, na Italia, la cooperativa La Cittadella di Stagno Lombardo, e teve acesso ao imperador Dom Pedro II por intermédio do compositor brasileiro Carlos Gomes, conforme uma das hipóteses. Dom Pedro II cedeu 300 alqueiros de terra no estado do Paraná, no sul. Foram para o Brasil 150 pioneiros, médicos, engenheiros, artistas, camponeses, operários e também Francesco Arnaldo Gattai, que embarcou em fevereiro de 1890 no porto de Gênova com a família no navio Città di Roma. E lembramos que Città di Roma virerà também o título de um livro de Zélia Gattai. Ernesto tinha na época 5 anos de idade e sua irmã caçula, Iena, morreu de fome durante a viagem. Isso nos dá a medida também das condições em que viajavam muitos dos imigrantes. Eles partiram sem saber que no Brasil, em novembro de 1889, foi proclamada a República e a família real teve que deixar o país. A família Gattai chegou no Paraná e no alto da collina, hasteada em uma palmeira, viu uma enorme bandeira vermelha e preta. Era a bandeira da colônia Sicília. E Zélia dedica mais de 10 páginas a esse experimento, contando muitas coisas dessa colônia na obra Anarquistas Graças a Deus. A tentativa de Giovanni Rossi durou, na realidade, 4 anos, de 1890 a 1894. As autoridades republicanas, em desacordo com a doação de Dom Pedro II, exigiram a compra da terra e o pagamento de impostos. Assim, a família Gattai permaneceu pouco tempo na colônia, mas tudo foi muito intenso e importante. Depois, os pais e 5 filhos partiram para Curitiba e depois se mudaram para São Paulo. A família da cor, da mãe Angelina di Zélia, era de origem vêneta, como já disse, e era formada por Eugênio da Cor, sua esposa Pina, os 5 filhinhos, entre os quais estava Angelina. Eugênio da Cor era católico, não era ligado à política, fora contratado para trabalhar numa fazenda de café em Cândido Motta, no estado de São Paulo. Eugênio embarcou em Gênova, no navio Città di Roma, com a família toda. Não sabia que estava indo para um país onde a escravidão fora abolida há poucos anos, em 13 de maio de 1888, e onde os fazendeiros de café queriam outras pessoas escravizadas, queriam os italianos para substituir a mão de obra escrava dos africanos. Pouco tempo após a chegada, Eugênio defendeu um negro que estava para ser espancado na fazenda e por isso foi expulso com toda a família. Nem pagaram o que lhe deviam. Os da cor seguiram pela estrada deserta e nessa longa caminhada de privações e fome, a mais nova das crianças, Carolina, adoeceu e morreu. Quando eles chegaram à cidade de São Paulo, instalaram-se no bairro Brás, onde havia conhecido os italianos. Voltando à colônia Sicília, a utopia da colônia Sicília acabou. Acabou a colônia, mas não os sonhos, os valores em que acreditavam aqueles italianos. Alguns deles foram para São Paulo, como também os expulsos das fazendas, e muitos os seguiram nesse passo fundamental para a formação de uma descendência ítalo-brasileira e a formação de uma classe operária. Em São Paulo, trabalharam nas fábricas, criaram uniões
organizações mutualistas, ligas operárias, os sonhadores da colônia Sicília contribuíram na difusão de novas ideias e utilizaram a cultura como meio de emancipação, como elemento inerente ao processo de formação da classe operária em luta. Zélia nos dá conta nos livros Città di Roma e Anarquistas, graças a Deus, de como a cultura operária vivia através de jornais, livros, teatro e estava baseada numa produção literária e musical vinculada aos temas concretos da vida das classes trabalhadoras. A mãe Angelina, noiva de Ernesto Gattai, conheceu o futuro sogro Francesco Arnaldo Gattai numa festa de teatro operário, e onde Ernesto representava numa peça anarquista, ele fazia o papel de um operário liderando um grupo que ia enfrentar o patrão, exigindo aumento de salário e clamando contra a exploração do homem pelo homem. Angelina era operária desde criança. Foi para uma fábrica em São Paulo, nem sabia bem escrever, mas gostava de ler, de literatura, de cinema, de música. Ernesto era mecânico, todos os dias lia o jornal O Estado de São Paulo e na estante da casa dele havia i drammi do anarquista Pietro Gori, la Divina Commedia di Dante Alighieri e outros livros. A família Gattai participava de reuniões políticas nas ligas, onde a grande maioria de participantes era de imigrantes italianos e espanhóis. As crianças também compareciam. Zélia nos conta que ia vendendo jornais como a Lanterna, que era anticlerical, La Difesa, que era um jornal socialista. Ela lembra das memórias do avô e do pai quando ia para essas reuniões e também nas reuniões da Aliança Nacional Libertadora, uma organização fundada em março de 1935 que pretendia uma reforma política radical no Brasil, mas foi fechada 6 meses depois por decreto governamental, sendo definida uma associação subversiva. Zélia lembra nos livros de um ato de solidariedade a Sacco e Vanzetti, ocorrido nas classes laboriosas no centro de São Paulo, de um ato na Lega Lombarda em comemoração de Giacomo Matteotti, líder socialista italiano assassinato em 1924 em Roma. Às vezes ia às reuniões junto ao Oreste Ristori, um anarquista italiano simpático, contador de histórias, uma figura lendária. Foi ele mesmo que emprestou a Zélia, quando tinha 16 anos, um livro de um jovem escritor baiano chamado Jorge Amado. Entre os personagens de quem fala Zélia nos livros, eu extrapolei alguns e fui atrás, pesquisei um pouquinho sobre esses personagens. Oreste Ristori nasceu na Itália, em San Miniato, na Toscana, em 1874. Emigrou para o Brasil em 1904. Ele foi um jornalista, militante anarquista e no Brasil editou e fundou a revista libertária La Battaglia. Militou arduamente contra a exploração dos imigrantes italianos nas fazendas de café, realizando uma intensa campanha contra a imigração para o Brasil. Se empenhou na criação de escolas libertárias para os filhos de camponeses e operários. Desde sua chegada no Brasil, ele passou a ser sistematicamente perseguido pelo governo, até ser expulso pela ditadura de Getúlio Vargas em 1936, ritornando à Itália. Depois ele lutou na Espanha contra Franco, na Itália também ele era muito controlado, se transferiu na França, voltou para a Itália
in 1940, ma ele, em julho de 1943, estava entre os organizadores das manifestações não autorizadas que aconteceram. Foi imediatamente preso. Enquanto o levavam para o quartel, dirigiu-se ao comandante da polícia chamando-o de sorveteiro. E foi assim que na manhã de 2 de dezembro de 1943 ele foi levado pelos fascistas da banda Carità e levado para Cascine, onde junto com outros 4 camaradas foi fuzilado. Foi uma retaliação, uma das muitas desejada pelos republicanos fascistas para vingar a execução de um hierarca fascista, o coronel Gobbi. Depois podemos falar, lembrar, por exemplo, do conde Francesco Frola. Escreve Zélia em Anarquistas, graças a Deus. As classes laboriosas, esse é o título do capítulo. Meus pais iam para as reuniões políticas. Do Ernesto estava sempre atento aos avisos das agendas. Naquela noite, o conde Frola, era esse o nome do conferencista, acolheu as massas trabalhadoras e intelectuais de São Paulo nas classes laboriosas, salão de festas e congressos, localizado no primeiro andar de um prédio da Rua do Carmo, no centro da cidade. Certamente tratterà do caso di Sacco e Vanzetti. Esse conde, conforme papai nos explicou, era um ardente antifascista, um talento. Seu nobre título não interferira em suas ideias avançadas. E Francesco Frola era filho do futuro prefeito da cidade italiana de Turim. E depois de se formar em direito, deixou a família, emigrou para a Argentina, trabalhou ali como operário e balconista e fez propaganda contra a exploração dos trabalhadores. Voltou para a Itália em 1911, se juntou ao Partido Socialista Italiano, publicou 2 romances. Em 1920 foi eleito deputado até a dissolução das câmaras no ano seguinte. Ele foi para o Brasil e onde entrou clandestinamente, foi diretor do jornal La Difesa em São Paulo e, expulso do estado de São Paulo, mudou-se temporariamente para o Rio de Janeiro e em 1938 obteve o cargo de professor na Universidade Nacional de Cidade do México e em 1940 recebeu a cidadania mexicana. Não sabemos onde ele morreu. E depois tem um outro, Angelo Bandoni, que nasceu em Bastia, na Córcega, mas os pais eram italianos. Ele também era antifascista e anarquista. Aportou no Porto de Santos em 5 de maio de 1900. Tinha 30 anos e do Brasil jamais se mudou, permanecendo no país por mais de 45 anos. Talvez teria vindo para ajudar na disseminação das ideias anarquistas nos trópicos, já que o movimento estava em expansão. O Brasil serviu para ele de refúgio, pois já havia sido condenado à pena de prisão pela justiça italiana e francesa, e sendo inclusive expulso da Itália. Ele, no Brasil, contribuiu ativamente na formação da massa trabalhadora organizada, assinou alguns artigos no periódico Palestra Social, cuja direção pertencia ao anarquista Tobia Boni. Em 1901 atuou na formação do Círculo Educativo Libertário Germinal. A partir de 1904 contribuiu nas páginas do jornal editado por seu grande companheiro de luta Oreste Ristori, ou seja, La Battaglia. Passou a escrever junto com outros como Duilio Bernardoni, Tobia Boni, Alessandro Cerchiai, Gigi Damiani e
Quando a batalha chegou a seus momentos finais, passou a ser editado sob outro nome, La Barricata. Foi diretor responsável até a edição do número 16, quando Gigi Damiani assumiu a direção. Esse jornal durou até o ano de 1917 e teve um papel crucial na organização da Greve Geral de São Paulo, em 1917. No anno di 1919 fundou um grupo editorial do jornal Alba Rossa. E depois Francesco Arnaldo Gattai. Ele nasceu em 22 de agosto de 1856 em Florença. Era mecânico no arsenal da cidade de La Spezia, na Ligúria, depois de ter trabalhado como eletricista em Florença e em Milão. Viajou, partiu para o Brasil com a família, como já vimos, e ajudou a moldar o movimento anarquista. Depois de 3 meses, abandonou a colônia Sicília, que foi decepcionante, e ajudou a moldar na cidade de São Paulo o movimento anarquista. Antes, na realidade, a família foi para Curitiba. E depois decidiu se mudar para São Paulo. Em que trabalhava Francesco Arnaldo Gattai em São Paulo? Ele trabalhou antes como eletricista para uma companhia ferroviária inglesa, depois abriu a sua própria oficina como mecânico eletricista. O anúncio publicitário da oficina pode ser encontrado na 4ª página do jornal Il Risveglio, do dia 11 de maio de 1898. Fundado, vamos dizer, marcou esse jornal também o movimento anarquista. Depois tem um outro jornal interessante, que é o Despertar, que foi fundado em 1898 por Gigi Damiani e Alfredo Mari. E em 13 de novembro de 1898 encontramos nesse jornal palavras de condolências pela morte da esposa Argia, esposa de Francesco Arnaldo Gattai. Ele era tesoureiro de uma comissão encarregada de organizar festivais de país para propaganda anarquista. Às vezes ele viajava para a Itália, onde era parado pela polícia, negava sempre de participar do movimento anarquista, mas o encontramos no jornal La Battaglia, che si tornò depois jornal La Barricata, e onde em 1912 escreveram que quem quisesse foto de Pietro Gori tinha que ir na oficina de Francesco Arnaldo Gattai. Ele assinou também um manifesto anti-guerra e faleceu em 1918, e o jornal Crônica Subversiva homenageou ele no dia 6 de julho como um anarquista fiel a seus ideais. Muitos anos atrás eu pedi para Zélia, numa ligação Roma-Salvador, Bahia, se a utopia existisse. E ela me respondeu: claro que existe. Sem ela, meus avós não teriam partido, eu não teria nascido e eles não teriam me transmitido seus sonhos. Eu sou o resultado da utopia. É uma frase lindíssima. Eu escrevi vários ensaios, publiquei 3 livros, uma trilogia no Brasil sobre Zélia Gattai, a obra dela, entre 2006 e 2016. 2 com a editora Edufba, da Universidade Federal da Bahia, e um com a editora da Casa de Palavras, da Fundação Casa de Jorge Amado. Eu fui atrás dessas utopias e pesquisei muito no Archivio di Stato di Roma, no casellario giudiziale, as pastas com os documentos destas e outras pessoas das quais falei. Viajei no Brasil para conhecer o que resta da colônia Sicília hoje em dia, visitei, conheci os poucos descendentes de italianos que ainda moram lá. Tenho hoje uma filhada
nas terras da antiga colônia Sicília, que se chama Cecilia Agostani, filha de descendentes daqueles anarquistas, que mora na terra da colônia Sicília. Escrevi bastante sobre a colônia, fiz um programa radiofonico na Radio 3 da Rai Radio Televisione Italiana, li as cartas de Giovanni Rossi na Universidade de Ponta Grossa e aprendi sobre anarquistas que quiseram conhecer a colônia Sicília. Um deles é Gigi Damiani, dele falará Carlos Nascimbeni. Mas antes de fechar a minha fala, queria dizer que eu fui atrás dessas utopias e de quem é um dos resultados dessas utopias, ou seja, Zélia Gattai. Muito obrigada. Saúdo nossos amigos que estão na internet, nossos amigos aqui na plateia, jovens e velhos amigos, entre eles a Brenda Mota, da Academia Jovem de Letras de Campos do Jordão, que está lançando o livro Inventário de Sonhos Perdidos. Gigi, ou Didi, como disse a Antonella, para chamá-lo por seu mínimo, Luigi Damiani, como foi batizado por Sabatino e Ana Passeri, seus pais. Gigi Damiani, como ficou conhecido. Gigi teve a vida dedicada à Revolução. Nasceu em Roma, em 18 de maio de 1876, e morreu em 16 de novembro de 1953, na mesma cidade, aos 77 anos de idade. Seu pai mantinha uma tratoria nos subúrbios de Roma. Sua mãe morreu quando era ainda pequeno. Foi criado por uma madrasta muito religiosa e, dizem, autoritária. Começa aí a gestão de um espírito rebelde que não se dava bem com as obrigações religiosas nem com as regras caseiras. Nesse período é preso diversas vezes e em sua ficha criminal na prefeitura de Roma há uma anotação datada de 1894, quando ele tinha 18 anos. Não tem sentimentos. A família não existe para ele. Todo bom sentimento íntegro foi banido de seu coração. Foge do trabalho, não tem jeito. Tudo muda quando ele encontra aqueles a quem considera sua verdadeira família e assim escreve em seu texto Testamento. Poderia ter acabado mal, não tivesse encontrado a família anarquista. Não era sempre uma família escolhida, mas era uma família humana. Não te considerava um estranho, mas um membro efetivo. Te dava, inclusive, a ilusão do afeto, digamos, amor. Em todos os lugares a encontrava, mesmo com faces novas, mesmo com hábitos novos. A família alargava, estendia, estava em qualquer lugar. Sentíamos sempre a presença da mãe anarquia. Seu contato inicial com os anarquistas já o torna um propagandista, e no ano de 1894 é condenado por suas atividades. Segue para a prisão de Porter Colli e é transferido para a ilha de San Nicola, no Mar Adriático, e torna-se ali um dos mais jovens detentos, encarcerado junto a vários militantes mais preparados. Ali consegue seus primeiros mestres. Libertado, Gigi permanece em Roma por 5 meses e vem para o Brasil, uma decisão que o levará a um mergulho mais profundo no mundo da anarquia. Transfere-se ao Paraná, vivendo principalmente em Curitiba, entre 1902 e 1908, e colabora em jornais como Il Diritto, publicado por Egísio Cini, membro da colônia Sicília. Gigi nunca explicou por que escolheu o Brasil. Podemos pensar no fluxo migratório, nas questões políticas, econômicas e sociais, ou em facilidades momentâneas para fugir, porque transparece essa ideia em alguns escritos. Ou mesmo
na estratégia da polícia italiana de comprar passagem e obrigar os elementos indesejados ou subversivos a embarcar em busca da nova pátria. Desde 1900, Gigi tornou-se um vigiado pela polícia brasileira e foco de observação das autoridades italianas. Logo reinicia também aqui a sua sina de prisões recorrentes. Quando Gaetano Bresci atentou contra Umberto Primo, em 29 de julho de 1900, eu já estava no Brasil. Inclusive estava na prisão. E quando meus carcereiros souberam que eu era um anarquista, recentemente fugido da Itália, quando souberam da morte do rei da Itália, não sei porquê, me colocaram nas celas de castigo, onde todas as noites eu devia me despir e colocar minhas coisas do lado de fora da cela. Diz ele no texto La Mia Bella Anarchia. Em sua jornada brasileira, o jovem Gigi passa por um aprendizado das questões políticas. E o que pode fazer um garoto pobre, longe das amarras da família, perto de seus conterrâneos, de seus companheiros de viagem e ideais, senão enfrentar a luta das ruas? O engajamento é imediato, e a primeira publicação é um poema, Ad una Contessa, para uma condessa. No semanário satírico La Birichina, algo como A Menina Travessa, publicado por Galileu Botti, onde ele rememora uma mulher que havia conhecido desamparada e agora bem vestida e cheia de joias, maltrata crianças. Ele lhe diz, numa tradução aproximada: como está mudada, quem te comprou, tão cheia de si, presunçosa, que não te cale retornar algum dia ao meio da lama da rua. Lembre-se dos trapos e dos piolhos. 2 dias antes, em 26 de setembro de 1897, o Il Birichina imprimiram um número especial, Ribattiamo il chiodo, rebatendo o prego, onde esculachava a festa da comemoração da unificação italiana e a chamava de Festa Patriótica del 20 Settembre. Cada um traduza patriótica como desejar. Nenhuma versão pode sugerir menos do que esculhambação patriótica. Rebatemos o prego não é nada mais como verão que um título inocente que serve para rebater a festa patriótica do 20 de setembro, que se tornou um prego para o proletariado italiano, feita apenas para uso e consumo da patriótica burguesia italiana e outros gêneros similares. Nós rebatemos o prego e o rebatemos para erradicar do cérebro dos trabalhadores, com seriedade ou com piada, o falso e maléfico sentimento da pátria que nos divide, o que nos afasta uns dos outros. Os imigrantes cultivavam uma relação de amor e pódio com a terra que deixaram. Eles tentaram acertar-se com sua nova grande pátria, onde eram simultaneamente excluídos e integrados. A Batalha de Gigi, no centro das duas pátrias, Itália e Brasil, o leva pelos caminhos da cultura, da política, dos costumes, da arte e da literatura, temperados com a vida retratada em seus aspectos cotidianos. Encara o modo de vida no campo, no ambiente dos colonos e das fazendas de café, em percepções pouco comuns ou existentes nas crônicas e estudos sobre o assunto. Olhemos as plantações de café. Rapidamente, nós entrevemos a realidade de um proletariado agrícola vivendo ainda no regime de servidão. Os distritos, aldeias, vilas localizados perto de muitas fazendas não são mais do que filiais da vida da fazenda, núcleos de pessoas livres que vivem de funções parasitárias por conta da população escrava das plantações dos feudos. Por que então não tentar em grande escala, com um plano claro, factível, penetrar na fazenda que está fechada,
não apenas pelo fazendeiro e seus capangas, mas também pela ignorância, pela resignação religiosa e pelos hábitos de servidão dos colonos. Escreve ele no texto Per un'organizzazione anarchica e per un programma d'azione pratica, no jornal Guerra Sociale, número 24, em 12 de agosto de 1916. Seus textos são políticos, morais, poéticos e fabulares. Num deles, encontra um compatriota no trem e, depois de um escrutínio da figura, declara: aquele homem que não tem a coragem cívica de comprar um par de sapatos, aquele homem sujo e mal vestido, em cuja face se lê uma grande história de privações, aquele homem que qualquer dia morrerá de insolação ou de sofrimento, aquele homem todo ano compra 10 esterlinas e não o colocamos na prisão? Bem, é um modo de fazer a América. Depois de 30 anos, terá o seu tesouro e voltará para a Itália demonstrando que no Brasil, mesmo não roubando, pode-se salvar alguma coisa. Não roubando os outros, roubando de si mesmo, estupidamente. Escreve em 21 de março de 1908 no jornal La Battaglia. O texto chama-se Viaggiando la gente che si incontra. Noutra série, usa o recurso das cartas e materializa-se num imigrante rico que escreve para seu irmão. A primeira e a última carta da série foram escritas em 1894 e 1906, mas inadvertidamente as cartas caíram nas mãos do jornalista. Foram publicadas no La Battaglia em 2 de junho de 1910 com o nome Lettere di uno che l'ha fatta. A primeira carta, de 1894. Querido irmão, graças a Deus cheguei, sofri demais no mar, trataram-me como porco. Agora, estando aqui, esperamos em Maria Santíssima consiga fazer alguma coisa. Fui agraciado e me deram 10.000 réis, a moeda que corre aqui. É muito, mas se gasta rápido. Também lavo pratos, como e bebo, e me dão 2.000 réis por dia, mas tenho de fazer de tudo. Levar para brincar os filhos do patrão, levar o vinho ao correio, varrer a casa e a venda, esvarear os cachimbos, lustrar os sapatos. Assim não dá. Assim não dá tempo nem de dormir, de modo que trabalho mais do que quando estava... A última carta, 12 anos e muitas cartas depois, é de 1906. Querido irmão, te mando dinheiro para vir, aqui preciso muito de você, pois estou numa enrascada por conta da minha mulher com um inspetor de livros. Eu tenho de ficar quietinho porque o inspetor sabe dos meus negócios. É uma pessoa instruída, conhece todo mundo importante do país e me pode fazer mal, porque o partido que estava antes na prefeitura caiu e ele é do Partido Novo. Não dê trela a quem fala mal do Brasil, porque as pessoas honradas estão muito bem aqui. Em 1912, Gigi funda a Escola Moderna, em São Paulo, baseada na pedagogia libertária de Francesc Ferrer i Guàrdia, catalão condenado à morte e executado em 13 de outubro de 1909. As décadas de 1910 e 1920 marcarão o mundo ocidental com muitas transformações. A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Soviética, a República de Weimar. Não será diferente em São Paulo, que viverá anos de agitação e transformação. As novas construções, a estrada de ferro, a campanha contra a Primeira Guerra Mundial, a industrialização, as greves, lutas adequadas ao espírito das transições. Nesse ambiente, as lutas internas do movimento anarquista não são vistas como uma forma de enfraquecimento. Elas são parte da vida e farão parte da vida livre no anarquismo. Ele escreve Contro le equivocazioni sindacaiuola, no jornal La Propaganda Libertária, número 4, de 5 de outubro de 1913. Ninguém nega a razão e a legitimidade do movimento operário de resistência. O que eu nego e que muitos dos nossos companheiros repudiam
é que os anarquistas devam calar a boca. Eu acredito que os anarquistas, onde quer que seja, devem fazer sua crítica, proclamar seu ideal inteiramente, sem preocupar-se se a palavra perturba o bom andamento das greves da categoria e sacode a harmonia fraterna do sindicalismo do bem-estar. Gigi escreveu ventraiolismo sindicalista, que significaria sindicalismo do estômago, das tripas, do ventre, um sindicalismo preocupado somente com a comida. Eu traduzi como sindicalismo do bem-estar. De onde viria essa disciplina para defender os ideais e os atos? Gigi nos responde com sua própria vida. O preço da liberdade é a luta contínua. A luta onde ele arrisca tudo, inclusive a vida. A liberdade não se consegue através das estratégias para melhorar a vida material. A liberdade se consegue quando se atravessa a fronteira da segurança. Se luta e simplesmente não se consegue agir de outra maneira, sem acertar hierarquias, sem nunca deixar de se contrapor ao poder. O Brasil declara guerra à Alemanha em 1917. Uma violenta repressão é legitimada utilizando-se a declaração de guerra. A Itália vive a franca ascensão de Mussolini e a polícia italiana mantém vínculos com seu consulado no Brasil, onde interagem os agentes da informação. Gigi é considerado pela polícia paulista um perigoso inimigo público, elemento que será perseguido numa escala crescente, até quando em 1917 tentam expulsá-lo. Ele recorre ao Supremo Tribunal Federal, que lhe garante a permanência. Os anarquistas estão no centro do debate sobre liberdade e são vários processos de expulsão, pelos motivos mais fantásticos. Um deles, o de haver roubado uma moça para casar-se. Após a greve geral de 1917 em São Paulo, que assume proporções insurrecionais, sua vida vai ser atormentada de todas as maneiras, principalmente pelos secretas, como eram chamados popularmente os agentes mais identificados com a repressão. Alguns homens e mulheres encarnam o espírito de sua época e enfrentam perseguições, sacrifícios, prisão, fome, doença, exílio, traições, solidão extrema, isolamento, forças materiais e imateriais que se unem para manter as coisas como estão. Gigi Damiani é um deles e teve com ele uma companheira de luta, Emma Ballerini. Emma partilhou com Gigi os mesmos caminhos que os levaram a completar-se. Exerceu a profissão de costureira. As costureiras eram vinculadas à Federação Operária de São Paulo e tinham a anarquista Maria Antônia Soares, presidente da Liga Operária do Belenzinho em 1917, como uma de suas líderes. Maria Antônia e suas irmãs Maria Angelina, Matilde e Pilar fundaram o Centro Feminino Jovens Idealistas. Em 1917 houve um confronto, espancamento e prisões dos operários. Emma teve participação na organização para levar alimentos às barricadas e organizou listas de contribuição a favor dos presos e deportados. Publicou no jornal A Plebe, número 14 de 22 de setembro de 1917, o Manifesto do Centro Feminino Jovens Idealistas ao Povo Trabalhador de São Paulo. Ninguém desconhece certamente a arbitrariedade que a polícia paulista vem praticando há dias com alguns operários dos quais se ignora o paradeiro, tendo sido inúteis todas as diligências feitas para saber onde se acham e qual crime que cometeram. O que mais se torna necessário agora é que o operariado, consciente de seus direitos e deveres, saiba demonstrar a essa caterva de bárbaros que os ideais de um povo não se sufocam com ações covardes, que não há força capaz de as sufocar. Se os senhores feudais dessa terra entendem transformar São Paulo numa grande senzala, nós devemos demonstrar-lhes que estamos dispostos a impedir que tal aconteça. A mensagem mostra o confronto sendo preparado. Pessoas que vivem num tempo em que as jornadas de trabalho chegavam a 14 horas. As crianças e mulheres
eram maioria nas fábricas. A escravidão havia sido abolida há 29 anos e as mulheres não podiam votar. Isso aconteceria apenas a partir de 1932. Emma e Gigi são dois fios desencapados que se juntaram para deixar a eletricidade fluir, até Gigi Damiani ser expulso do Brasil. Quando isso aconteceu, ela publicou no A Plebe, número 41, em 30 de outubro de 1919, um texto que se tornou um emblema da união dos dois e dos princípios que mantiveram. Gigi Damiani não teria por certo pensado que a polícia de São Paulo, depois de o ter ilegalmente expulso, viesse justificar-se com declarações criminosas, como aquelas contidas na nota de comunicação aos vários jornais do Estado e fora. Dessa nota resulta que Gigi Damiani foi um ladrão e por esse crime condenado pelos tribunais italianos. Vejamos agora quanta verdade há nessa nota e quanto tem ela de caluniosa e de falsa por parte da polícia, a qual, para se dar crédito, teria por dever não mentir, especialmente numa forma assim e ridícula. Bom, aí ela segue com a carta, é longa, rebate ponto por ponto as acusações da polícia contra o Gigi Damiani, diz: essa é a verdade e desafia a polícia a desmentir. Nunca fugiu da responsabilidade que ia ao encontro com pretextos e enganos, e quando não encontrou outro caminho, pagou pessoalmente, como pagam todos aqueles que querem que sua dignidade esteja acima de tudo. Esse é, em poucas palavras, o retrato de Gigi Damiani, ladrão, explorador de ofícios e perigosíssimo delinquente que a benemérita Polícia de São Paulo livrou o Brasil no dia 22 do corrente mês. Ao Dr. Virgílio Nascimento, cumpre-nos responder. A história da nossa deportação é muito simples. Preso na manhã de dia 22, seguimos à noite para o Rio de Janeiro, da Estação Norte, bem fechados num carro especial e guardado à vista por soldados de armas embaladas. O nosso desembarque deu-se em Cascadura, onde 3 viúvas alegres e uns 30 soldados nos levaram para a detenção. Nela nos catrafiaram numa solitária. No Rio, porém, felizmente, há o costume de se dar comida aos presos. Saímos da detenção às 2 horas da tarde, indo direitinhos para o cais da Praça Mauá, embarcando numa lancha a gasolina que nos levou ao alto mar à espera de uma falda, que ainda se encontrava atracado. Uma vez dentro da lancha, um sujeito que me disse ser secretário do cônsul italiano, com uma tira de papel e um lápis na mão, nos perguntou se tínhamos a reclamar ou tomar alguma deliberação sobre nossas famílias. Mandei-o às favas. Um secreta nos ofereceu dinheiro, que recusamos, apesar de estarmos com os bolsos vazios. Além da expulsão, o escárnio de uma esmola? No tempo que estivemos presos em São Paulo, afora Zanella, não fomos interrogados. As únicas autoridades com as quais tivemos contato foram os secretas. Não nos foi permitido também despedirmos de nossas famílias. Logo que estiver na Itália, procurarei que algum deputado amigo trate na Câmara deste caso de expulsões, não poupando as autoridades consulares pela manifesta cumplicidade e subserviência das quais deram provas. Enviarei também uma pormenorizada relação ao Comissariado de Imigração e em todos os jornais operários ou não que nos permitirem, escreverei sobre as regalias que assistem aos operários estrangeiros imigrantes no Brasil. Naturalmente, dando a César o que é de César, evitarei confusões deploráveis. O responsável não é o povo brasileiro. Desejando para o Brasil dias melhores com um povo menos carneiro, se bem que eleitor, aperto a mão de vocês através do oceano. Gigi desembarcou na Itália no final de novembro. Sua sina de exilado continuou por vários países, lutando contra o fascismo, na Guerra Civil Espanhola, permanecendo na Tunísia por muitos anos como exilado até depois do fim da Segunda Guerra Mundial.
naquele texto, perto da morte de 1953, na Minha Bela Anarquia, escreveu: nós repelimos ferozmente todas as tentativas de falsificar a origem da nossa anarquia, nascida do sentimento e da razão, porque nós a amamos como nasceu, como a conhecemos em nossa juventude, como a viram aqueles que foram os primeiros a se consagrar a ela. Por ela sofremos e lutamos. Não poucos de nós foram mortos. Nós temos ciúmes dela como se ela fosse nossa mulher amada. Nós continuamos a vê-la hoje como a víamos ontem e não podemos imaginá-la de outra maneira, porque é falso pensar que com o correr dos anos e das aventuras modificou-se, cansou-se, entorpeceu-se, ficou cabisbaixa, esmorecida ou desanimada. Nós a vemos à frente, sempre jovem e antiga, não bloqueada ao avanço das épocas e da ciência, mas sempre resistente aos sacerdotes, servos, aproveitadores de qualquer conspiração a favor do princípio da autoridade, sempre desdenhosamente relutante a participar de campanhas que não são nem podem ser suas ou nossas, porque ignoram a ética da liberdade, daquela liberdade integral que para a anarquia e para nós é o conceito fundamental no qual deve acreditar tanto o homem isolado quanto a coletividade, porque pode dar vida a uma nova ordem social na qual falar de fraternidade não é mistificação e de justiça uma trapaça cruel. Obrigado. Agora eu convido o Sandro Bodilon a dar continuidade a esse encontro com uma abordagem musical, concluindo tudo aquilo que nós falamos antes. Bom, pessoal, vamos imaginar São Paulo por volta de 1910. A cidade já se desenvolvia. O viaduto dos 3 vinténs, apelidado assim porque cobravam 3 vinténs por pessoa para atravessá-lo, já não tinha mais pedágio e voltou a chamar-se Viaduto do Chá. Ele ligava a colina, o centro cultural e econômico da cidade, com os arredores. Nesses arredores ficava a Estação da Luz, construída numa parte do terreno do Jardim da Luz, o principal ponto de lazer da cidade. Um local com muitas árvores, alamedas e um coreto. E era para ali que iam os imigrantes italianos vindos do Brás, principalmente nos finais de semana, onde faziam piqueniques. Havia muitos anarquistas dentre os imigrantes e eu gosto de imaginar um clarinetista tocando solitário, as crianças correndo com os homens e as mulheres, reconhecendo a sua nova cidade, depois de uma viagem extenuante por navios na 3ª classe, nos porões. Algum tenor ou barítono iniciava uma cançoneta e formava-se o coro. Uma das músicas mais reconhecidas dessa época é o Inno dei Lavoratori, de Filippo Turati. E eu vou cantar agora um trechinho a capela. Su fratelli, su compagne, su venite in fitta schiera, sulla libera bandiera, splende il sol dell'avvenir. Outra música anarquista muito conhecida da época é o Inno dei Pezzenti, feito a partir de uma poesia de Carlo Monticelli, de 1881, musicada em 1895 por Guglielmo Vecchi, que era o maestro da banda de Gualtieri, uma cidadezinha italiana. Aqui vai um trecho. Noi siamo i poveri, siamo i pezzenti, la sporca plebe di quest'età, la schiera in numere dei sofferenti, per cui la vita gioie non ha.
Mas nem só de anarquismo viviam as canções cantadas pelos imigrantes italianos no Jardim da Luz. Outra música conhecidíssima é Quel Massolin di Fiori, composta por autor anônimo no século XIX e publicada em 1870. Ela é assim. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, e bada ben che non si bagna, che lo voglio regalar. Para ligar o espírito de luta desses imigrantes, eu vou lembrar de uma música mais conhecida a partir da Segunda Guerra Mundial e ligada à resistência antifascista. Mas a sua origem não é conhecida. Bella Ciao tornou-se uma canção símbolo mundial da liberdade. Na Itália, Bella Ciao relembra a guerra e a tristeza dos sofrimentos. E é impressionante como ela pode ser cantada em momentos de alegria. Já foi adaptada no cinema, teatro e televisão. Sua última e muito famosa presença aconteceu no seriado espanhol A Casa de Papel. A origem de Bella Ciao é desconhecida, mas as semelhanças textuais e musicais palmilhadas na tradição italiana. Numa excelente reportagem do jornal El País, eu encontrei algumas marcas de sua trajetória. Vejam só, esta é Fior di Tomba, uma canção piemontesa. O mamma maride mi, che passa la stagiun. O fia la mi fia, chi vusto mai pie. Mi vuoi quel giovinetto, costa in cola prigiun. O fia la mi fia, chi l'anda fa morì. Si fan mori quel bel giovin, a voi mori anca mi. Farem piantana tumba, da starghi tutti e tri, da starghi padre e mater, e l'amor in brasa mi. In fun la nostra tumba, piantremo d'un bel fior, la sera il pianteremo, la mattina sarà fiorì. La gente che passeranno, i diran che bel fior. I diran che l'è rosina, che l'è morta per l'amor. Stamattina mi sono alzato un'ora prima che leva il sol e mi son messo alla finestrella ed ho visto il primo amor. Finalmente, para encerrar esse encontro ítalo-brasileiro e celebrar a liberdade, vou cantar com a Rosana Tivilli ao piano Bella Ciao, na sua versão mais conhecida. Tchau! Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellirai lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Parabenizo e agradeço aos palestrantes, Márcia, Antonella, Carlos, Sandro. Agradeço ao público presencial e online e abro para comentários e perguntas. Quem? Marisa. Eu achei super interessante conhecer mais sobre essa ponte entre Itália e Brasil. A palestra da Antonella me despertou interesse pela publicação que ela mencionou, e que o Carlos também mencionou. É uma revista literária. Talvez ela pudesse falar um pouquinho sobre a revista? Ah, sim. Então, essa revista Sarapegbe é uma revista virtual que teve algum número monográfico publicado em papel, e é uma revista de diálogo intercultural sobre sociedade e cultura do Brasil, da África lusófona e altri mosaici, né? Para deixar um pouco mais livre. É bilíngue, italiano e português, quase todos os artigos estão publicados nos dois idiomas. Eu fundei essa revista 12 anos atrás, foi inaugurada no ano do centenário do nascimento do escritor Jorge Amado, e era o meu sonho abrir uma revista aqui na Itália para lutar contra os estereótipos que o Brasil tem na minha terra, né? E também para abrir para novas temáticas que aqui chegam muito pouco, em termos de literatura, história, curiosidades, poesia, e é um desafio porque o objetivo é justamente botar em colegamento, né? Itália e Brasil. Então, escrevem não só italianos, como brasileiros. E é sempre assim, cada número, que é um quadrimestral, é realmente um nascimento, né, de coisas novas. Eu faço questão para trazer para cá argumentos novos que possam abrir e divulgar mais a cultura brasileira.
Depois eu posso deixar o site, assim vocês poderão ver. Maravilhoso, Antonella, muito obrigada. E alguém mais gostaria de... O nome Sarapegbe vem de uma palavra afro-brasileira. Eu conheci essa palavra na Bahia, e Sarapegbe significa em Yorubá, mensageiro. Muito lindo, Antonella, lindo demais, maravilhoso o seu projeto e é da maior importância para a cultura brasileira. Esperamos poder colaborar, se for o caso, e conhecer mais o seu trabalho. Muito obrigada. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos e convidar a quem está nos assistindo a se inscrever no nosso canal do YouTube e a acionar o sininho para receber as notificações. E como disse meu amigo Sandro Odilon, tchau!